Senhor tem falado nesse tempo muito a respeito de entrar na terra, tomar posse da terra, vencer o inimigo da terra. Mas ele tem falado também como que vai ser a maneira que nós vamos entrar na terra. Isso é algo muito perigoso. Isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Como nós vamos entrar na terra? Eu estava lendo um pouquinho, estudando um pouco e peguei o Salmo 107, estudando um pouco a Paraxá, algumas coisas da Paraxá, a saída. Depois, eu confesso para você assim que eu não tenho muita... eu leio a Paraxá, mas eu vou lá para frente, sabe? Eu vou lá 4, 5, 10 capítulos para frente. Depois eu volto e vou pegando todos os pontos e vírgula da situação e vendo cada detalhe que o Senhor falou e vou buscar no original para saber aquilo que ele realmente está querendo falar. Então eu comecei a prestar atenção quando ele no Salmo tem um apontamento para trás, falando que alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Falei, o quê? Volta no versículo 10. Habitava na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Põe a mão no seu coração. Fala assim comigo, Pai, me mostra tudo o que eu tenho que aprender para não desprezar nenhuma vírgula da tua palavra. Você sabe que eu entendi uma coisa? A gente fala tanto que o Espírito Santo está em nós. Eu recebi a tua palavra está gravada no meu coração. E aí o Senhor falou, você está prestando atenção no que você está falando? Que a minha palavra está gravada no seu coração? Ele mesmo fala que gravou, estabeleceu a palavra dele no nosso coração. A Torá, a lei. E aí Jesus fala assim, ai daquele que mudar um tio. Aí eu falei, Deus, ela está no meu coração. Então, se eu não falar ela corretamente e não obedecer, ela está no meu coração. Eu já estou mudando ela no meu coração. Eu não preciso mudar ela aqui no físico, não. Eu já estou mudando ela dentro de mim. Como é que eu faço para seguir isso? Palavra-chave é obediência. A palavra-chave é obediência. Eu falei, Senhor, vai me instruindo para que eu não fique, volta no versículo 10, para que eu não fique habitando nesse lugar. Porque aí, se você for ler o texto, e aí o povo via que eles estavam clamando, estavam ali nesse lugar, aí eles clamavam a Deus. O Senhor vinha e tirava eles dali. Passava um tempo, eles voltavam para esse lugar. Clamava de novo, o Senhor tirava eles dali. Passava um tempo, eu falei, mas aonde que eu posso entender tudo isso? Êxodo capítulo 12, versículo 30. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar para você poder entender aquilo que eu quero te explicar, porque hoje é dia de ceia.
E eu vou te ensinar algo que vai, se você entender na profundidade espiritual daquilo que eu vou te ensinar, você vai ficar fora do lugar de habitação do império maligno. Então, Êxodo 12:30, você lembra da passagem que o Senhor fala assim, eu vou matar os primogênitos? Lembra disso? O Senhor vem e fala assim, eu vou pegar todos os primogênitos do Egito. Desde os animais até os homens. Não é só homem, não. Ele pegou animal, ele pegou tudo. E aqui está assim, no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados. E houve terrível pranto em todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Você já imaginou você aqui em Alphaville e começar a ter um choro desesperado e tem mortos em casas daqueles que não fizeram aquilo que o Senhor mandou? Aí você fala assim, apóstolo, mas e a misericórdia de Jesus? Jesus é misericordioso, amoroso, mas também é justo juiz. 31. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas, presta atenção nisso, mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes, levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Quem mandou o povo sair da terra? Quem mandou o povo sair? Foi ele que mandou o povo embora. Pelo amor de Deus, vai embora daqui. Vai embora, some daqui, Moisés, o seu povo, seus animais, vai embora daqui. Foi o faraó que fez isso. Tá certo? No capítulo 14 de Êxodo, aí tem toda uma sequência que o Senhor está falando para os filhos de Israel sair, vão passar toda a instrução, tudo aquilo que era necessário. Então disse o Senhor, não, é versículo 5. Vamos no 1, que vai dar um entendimento bem legal aqui. Então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote. O que significa essa palavra? Pi-Hairote. Sabe o que significa? Beco sem saída. Deus manda o povo acampar diante do beco sem saída. Moisés fala para o povo, acampa aí na frente do beco sem saída. Falou assim, o quê? O senhor vai botar nós num beco sem saída? Entre Migdol era uma montanha enorme, que não tinha como escalar. E o mar. Ou seja, o mar, o beco sem saída e a montanha. Eu acho que eles ficam assim, para onde nós vamos? Acampai-vos à beira-mar de fronte Baal-Zephon. O que significa isso? Baal, você sabe o que é? Senhor. Baal-Zephon é Senhor de todos os lugares e comércios e tudo que se diz a respeito de prosperidade. Acampa de frente desse bicho aí. Você está entendendo o que o Senhor vai fazendo com o povo dele? E como ele vai sendo honrado, ele vai esclarecendo para o povo quem ele é.
E ele fala assim: eu vou mostrar para o faraó quem eu sou. Ou seja, só que para ele mostrar quem ele é, fala assim para a pessoa que está do seu lado assim, para Deus mostrar quem ele é, muitas vezes, ele vai usar você. Às vezes ele vai colocar você diante do inimigo. E você fala assim: Deus, você está me pondo numa dessa? É, porque eu vou honrar, eu vou glorificar o meu nome através da sua vida. Me obedece, que eu vou ser exaltado através da sua vida. Você entende isso? Então, às vezes, o próprio Senhor nos leva para o deserto como ele levou Jesus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Só que depois que ele cumpre tudo e obedece a palavra, ele sai e a palavra diz assim que a fama dele correu por todos os lugares. Quando você e eu obedecemos a palavra e a gente vence na palavra, a gente não precisa fazer nada. A fama vai, ela corre. Sabe por quê? Porque quem tem a maior equipe de marketing é o Senhor. Eles têm os maiores anjos marqueteiros é do Senhor. Não é meu, não é a minha estratégia, não é o meu Instagram, não é nada disso, querido. Os maiores anjos marqueteiros são do Senhor. Pergunta para o Géser que ele fala isso. Ele tem um testemunho forte disso aí. De ungir as cartas. E os anjos distribuem. Então tem coisas que a gente não precisa fazer. É só deixar o Senhor fazer. Não é na força do nosso braço. É na força do Senhor. Ele é a nossa força. É Ele que é a nossa força. Então Ele coloca o povo de frente do Senhor da terra ali daquela região, do comércio e de tudo. E é engraçado que o faraó, nessas passagens aqui, ele fala assim: o Deus de Moisés é muito fraco. Colocou o povo num beco sem saída. Colocou o povo num beco sem saída. Mas a gente precisa prestar atenção que quando o Senhor falou para Moisés, fala para os líderes, para os sacerdotes de Israel, que esse mês aqui, na saída do Egito, é o primeiro mês. Ao 10º dia, olha para você ver como o Senhor ele é criterioso e específico nas coisas. Ao 10º dia desse mês, Moisés, você fala para separar o cordeiro, o melhor cordeiro, sem defeito, sem isso, ele explica tudo para Moisés. Moisés transfere para o povo. E o povo faz isso. Aí ele fala assim: no 14º dia desse mês, vocês vão sacrificar. E é isso como uma comemoração perpétua. Então, se é perpétuo e a lei está gravada no seu coração e no meu, a lei que eu estou falando é tudo isso aqui, tá bom, gente? Não estou falando só de Pentateuco, não. Estou falando desse testamento aqui. Quando eu não obedeço o estatuto perpétuo, eu já mudei uma vírgula da lei. Se ela está estabelecida no meu coração. Você entende isso? Toda vez que eu não cumpro aquilo que está aqui, por causa de tradições humanas, eu estou mudando ponto e vírgula daquilo que o Senhor mandou fazer. Tudo bem? Então,
ele manda sacrificar o cordeiro e fazer o quê? Ele tem dois momentos ali. Pega, passa nos umbrais, primeiro, e depois na verga. Passa nos umbrais e depois na verga. Tem dois momentos. E hoje você vai aprender algo poderoso. Quando você cumpre esses dois estágios, você pega o ísopo, molha, passa na verga, nos umbrais, perdão. Depois você molha os umbrais. Não sabe o que é umbral? É um galho, uma árvore que era usada para aspergir. Sabe aquele churrasqueiro que pega aquelas folhinhas e fica... Pá, 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 pá. É mais ou menos isso. Então você pega essa planta, é um tipo de um pincel, uma brocha. Molha no sangue, passa no umbral. Molha e passa na verga. Aí o Senhor fala assim, fazendo isso, o espírito da morte não terá acesso. Quando o espírito da morte passar, ele não terá acesso. Aí você fala assim, ué, e o que isso tem a ver com Deus colocar o povo no beco, na frente de um... Se eles tivessem lembrado da palavra que o Senhor falou, que a morte ia chegar e não ia acessar eles, eles não iam ficar com medo do faraó, de morrer. E afrontar Moisés. Falar assim, não era melhor nós ficar lá, Moisés? Será que não tinha túmulo suficiente para nós? Você está entendendo o coração para onde vai? Quando a gente entra num lugar de prova para que o nome de Deus seja exaltado? Você está entendendo o que eu estou falando? Que às vezes o Senhor nos coloca numa prova e a gente vacila, não glorifica o nome dEle, porque esquece os detalhes que Ele falou. Por isso que tem que meditar dia e para não esquecer detalhe. É para não esquecer os detalhes. Então o povo está num beco sem saída, na frente do inimigo, e começa a resmungar e a falar. E aí o Senhor fala para Moisés, Moisés, até você, Moisés, levanta a mão aí, o cajado, e abre o mar aí, rasga, passa em terra seca. Quantas vezes você e eu ficamos presos na nossa mentalidade, achando que o nosso Deus não pode resolver aquilo que Ele tem, que pode resolver. Quantas vezes nós estamos na presença dEle, Ele nos coloca em situações, nos conduz para o deserto, para ver como é que a gente vai reagir, e a gente não glorifica o nome dEle. E às vezes a gente gosta de falar, né, igual Esther, se perecer, pereci. Se morrer, morri. Minha vida é sua. Ah, é? Vamos ver então. Porque todas as vezes que eu me coloco diante de Deus e falando para que Ele faça prova da minha vida, eis-me aqui, com certeza vai vir algo que vai ser uma prova para você e para mim. Aí, você entendeu a questão da verga, do sangue, que o inimigo, a morte não entra? Você entendeu isso? Fala, mas e Jesus, quando está lá na mesa? Jesus, ele levanta o pão, levanta o cálice e fala, hoje alguém vai me trair.
E eles tomam. E eles não, se você prestar atenção, você toma um gole e depois você molha. Porque Jesus fala assim, os discípulos falam assim, vou ser eu, Senhor? Eles não apontam ninguém. Eles falam assim, vai ser eu, Senhor? Vai ser eu? Ele fala, não, é aquele que põe a mão na cumbuca comigo. Ou seja, ele foi molhar o pão dele para comer. Teve um que foi junto para molhar com ele. Quem foi? Ou seja, 2 momentos. Ele tomou e foi molhar o pão para comer. É costume isso. É tradição isso. Então são 2 momentos. E aí ele fala, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem isso, lembra de mim. E o Senhor fala lá em Êxodo a mesma coisa. Para que seja como um memorial diante de mim. Você entende isso? Ok? E aí o Senhor vem. Ele fala que o povo começa a sair. E ele coloca sai um anjo. Procura essa passagem aí para mim. Sai um anjo. Está em Êxodo, não lembro se é 14 ou 15. Sai um anjo que está na frente e passa por fundo, para trás. E o faraó vem vindo. E o povo desesperado. E é engraçado que o Senhor fala assim, no entardecer, aí fala assim, que na alvorada do dia, passou a noite inteira o mar se abrindo. E o povo andando em terra seca. O anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. Ficando entre o acampamento dos egípcios, você consegue visualizar isso? Ficando entre o acampamento dos egípcios de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas ela iluminava a noite do lado israelita. Você já viu alguma nuvem desse jeito? E a noite passou sem que pudesse aproximar-se um do outro durante toda a escuridão da noite. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental, que soprou sobre toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Tem uma versão que fala que os olhos do Senhor ficou sobre a nuvem e olhava para o faraó. 14:24. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios. O quê? De cima da coluna ele olha para o exército, olhou para o exército dos egípcios e lançou uma grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. Já viu aquela coisa que você fazia? Ó. Aqui, ó. Olhou. De cima, ele olha. Você já imaginou o faraó olhando o olho de Deus em cima da nuvem? E depois que acontece tudo aquilo, ele fala assim, ninguém pode com esse Deus. Ninguém pode com o Deus de Israel. Ninguém pode com o Deus de Israel. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é Israel. Tem um Deus todo-poderoso
Sabe por que você é Israel? Né, ô Yaakov? Você é Israel porque Jesus é o leão da tribo de Judá? É ou não? Então ele é judeu. Então o sangue dele é de judeu. Então o sangue dele, que é de judeu, corre na sua veia. Porque pelo sangue dele você foi sarado e foi curado. E você declara que você toma o sangue dele na ceia. Então você está declarando que o sangue do judeu está aí dentro. Então você é Israel, querido. E você tem um Deus, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Esse é o teu Deus. Deuteronômio 30, 31. Já estou indo para o final. Moisés proclamou essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disso, o Senhor me preveniu: não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar a tua frente é a própria pessoa de Yahvé, o teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a tua frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. Deus já tinha falado. Deus já tinha comunicado o povo. Vai lá para o versículo 14. Do 31 mesmo. Então o Senhor falou a Moisés: eis que o dia da sua morte se aproxima. Você já imaginou a intimidade que Moisés tinha com Deus? Ele chegava e falava: ô amigão, seu dia está chegando. Já pensou você levantar da cama, sentar na beira e Deus falar assim: oi, seu dia está chegando. Ou ele fazer igual ele fez para Enoque. Sobe aqui. Ou ele fazer igual ele fez para Elias. Monta na carruagem aí. Vem. Chama assim, vem. Chega para cá. Aí eu comecei a pensar o porquê que esses homens foram tirados. Posso abrir uma explicação a respeito disso? Pensei, por que esses homens foram tirados? Por que Enoque foi tirado da terra? Foi levado. Esse era um dos pontos. Justo, perfeito. E dominava uma alta tecnologia que o povo da época não podia suportar. Não podia suportar. Acessar podia, mas se acessa, morre. A intimidade de Deus era tão grande com Enoque, que ele derramava tanto download em Enoque, que o nível da mentalidade... Você está entendendo que você, às vezes, você tem uma percepção do reino espiritual e tem pessoas que não dá para conversar mais? Você não está entendendo, você não entende o que eu falo. Você fica com um nível tão diferente, né? Não vou falar um nível alto, mas um nível tão diferente de entendimento, de compreensão do Espírito. É por isso que a palavra fala assim, o que é do Espírito é Espírito. A carne não comunica. Quem é carnal não entende isso, não vai entender isso. Então começa a ficar num nível tão diferente que você não consegue comunicar mais. Não tem comunicação mais. Aí vira, sabe o quê? Perseguição. Enoque começou a ser tão perseguido. Será que Elias foi perseguido? Você está entendendo? Só que de Elias a gente tem algumas bases para entender que ele foi perseguido.
É a mesma coisa de Enoque. Começou a ser perseguido por causa da mentalidade diferente. E isso não pode trazer medo para a gente. Porque se tem uma coisa que eu falo bastante para a Eliane, assim, eu estou esperando minha carruagem chegar. Aí ela quer dar tiro na carruagem para me derrubar da carruagem. Entendeu? É nível diferente de mentalidade que você tem que ter. E não adianta, vai ter lugares que você não vai conseguir expressar, você não vai conseguir falar. Por quê? Porque o entendimento ele é mais rápido, é mais veloz. Você já pegou o negócio lá na frente, você já entendeu o que o senhor quer, e a pessoa ainda não. Então, não comunica. Não comunica. Você vai ver que tem coisas... O Patrick trabalha com carro, vai ter coisa que você vai... Na eletrônica ali, o negócio não funciona. Dá uns BO que você não entende. Então, eu entendi que esses homens tinham um avanço tecnológico muito alto na mente e precisou ser tirado. Precisou, porque ninguém entende o motivo disso. E eu comecei a entender. Falei, então quando você começa a ter uma percepção mais rápida, uma velocidade mais rápida, isso começa a incomodar aqueles que não te acompanham e eles começam a te perseguir. É simples porque aí a gente vê Jesus o quanto foi perseguido. Você começa a entender. Então, vamos voltar para Deuteronômio. Você entendeu o que eu falei? Pode voltar no outro lá. Tenho hoje 120 anos de idade, já... Não, é 14, no 14. Isso. Então o Senhor falou a Moisés, eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhes transmita as minhas ordens. Ou seja, o Senhor já tinha falado que ia acontecer isso. Mas ele precisou levar os dois na tenda, na frente do povo, para mostrar, vocês não estão acreditando no que vai acontecer? Eu vou estabelecer Josué como chefe na frente de vocês, porque meu queridão aqui vai vir dormir comigo. A fim de que eu lhes transmita as ordens, Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. E Yahvé apareceu na tenda. Você já imaginou ser naquele tempo de oração e o Senhor falou assim, oi, cheguei. Estava me chamando? Em meio à coluna, na mesma coluna da nuvem, a mesma nuvem que segurou o Egito, vem ali para... E a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés, eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados. E este povo, olha isso. Deus tirou o povo do Egito, atravessou o mar com eles, fez todas as coisas com eles. E esse povo se levantará para se prostituir. Fala assim, não, Jesus. Esse povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo aos deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E desse modo Israel vai me desprezar. O Senhor já está dando um relatório do que Israel vai fazer ali. Rompendo a aliança que com eles estabeleci. Vai. Naquele dia, a minha ira se inflamará terrivelmente contra todo esse povo e o abandonarei. Forte isso, né? Não pensa que isso aí é só para lá, viu? É para o dia de hoje também.
ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque o meu Deus não está mais comigo? Você comete tudo que é de errado, faz aquilo que é de errado, ainda quer questionar, desce aqui, porque eu quero saber se o senhor não está comigo. Eu estou indo para a balada, para fazer um monte de coisa errada, enchendo a cara, e eu quero saber se o senhor não está comigo. Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando seu louvor para outros deuses. E agora, escrevei este cântico para vós, ensina aos filhos de Israel, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. O Senhor estava fazendo algo, já declarando para Moisés falar algo, fazer algo, para que seja testemunho em favor dele, o Deus Todo-Poderoso, contra. Quando eu tiver feito adentrar na terra, aonde mana leite e mel, terra que prometi sob juramento aos teus pais na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses e servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, essa canção deporá contra eles, contra ele próprio, como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda clareza o pensamento desse povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações para fazer lá. Deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece perfeitamente o seu coração e o meu. E Ele vai conduzir você e eu para a terra. E Ele sabe que a gente pode pôr em risco a aliança dEle. Mesmo Ele sabendo, Ele nos conduz para a terra. Eu estava compartilhando com a Eliane ontem essa palavra. Eu falei: amor, o Senhor já sabe que o povo vai trair Ele. E mesmo assim Ele conduz para a terra. E o povo acha que está tudo bem. Louvor e adoração, vamos lá, está tudo bem, vamos para a terra, estamos indo para a terra. E pensa que porque está indo para a terra, está tudo bem. E não está. Pensa que prosperidade, comer, engordar, está tudo bem, Deus está comigo. Deus me responde, eu oro e Deus fala. Cuidado, querido. Você pode estar indo para a terra, você pode ter prosperidade, pode ter comida na sua mesa, e Deus não está com você. Ele só está cumprindo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não falha nas promessas dEle. Ele não falha. Ele vai conduzir. Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Mas nós precisamos ter cuidado do jeito que nós estamos indo para a terra. Com que tipo de coração nós estamos indo para a terra? Só para tomar leite com mel? Você entende isso? Versículo 22. E naquele mesmo dia Moisés escreveu esta canção e ensinou a todo o povo de Israel. Moisés fez isso na íntegra. Ensinou todo o povo. Volta no Salmo 107, versículo 10. Quero chamar a sua atenção para isso. Muitas vezes, nós vamos ser conduzidos para a terra,
da promessa. Vamos estar com prosperidade. Mas se a gente não fizer exatamente o que o Senhor quer que a gente faça, o nosso coração vai estar habitando nesse lugar de escuridão, diante de Deus. Ah, pastor, mas Ele enviou Jesus como filho, misericordioso, amoroso. Está tudo certo. Porém, Ele fala assim, se você me ama, você obedece e cumpre os meus mandamentos. E se você fizer isso, eu e o Pai vamos vir e fazer morada. Só se você fizer isso. O Senhor não habita em qualquer lugar. E você e eu somos o templo do Espírito. Se você pegar o desenho do templo de Salomão, você vai ver que ele é um homem certinho de mão aberta. Assim. Tem os andares, tudo. Então, nessa manhã, eu quero que você pense a respeito disso. Eu quero que você avalie como é que está o seu coração diante do Senhor nessa caminhada indo para a terra. Porque para a gente fazer festa, estou em Canaã, estou chegando em Canaã, isso é maravilhoso. É tremendo isso. O problema é quando a gente chega lá e o Senhor não está lá com a gente. Eu chego na terra, mas a presença dele não está. E tem muitas coisas que a gente pensa que o Senhor que está respondendo e não é. Nós estamos vivendo um período, um tempo de muita estratégia. Tanto para o Senhor, quanto para o inimigo. Porque ele quer arrebatar o máximo de pessoas que ele puder. Ele quer arrebanhar o máximo de situação que ele puder. Ruge como um leão. Parece o leão, mas não é o leão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele está falando assim, ruge como um leão, para ver quem ele pode tragar. Parece leão, mas não é leão. Então que nós possamos prestar muita atenção nisso. Nós possamos prestar muita atenção onde a gente está, onde a gente coloca o nosso pé, se vai glorificar o Senhor, se vai exaltar o nome dEle, se vai ser para a honra e glória dEle. A gente pode até estar diante do inimigo, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Deus Todo-Poderoso de Israel tem que ser glorificado. Porque Jesus também veio para fazer isso. Ele veio para glorificar o nome do Pai. Para que o nome do Pai fosse glorificado, não só o dele. Então, que nessa manhã, a gente vai participar da ceia. Que você possa entender esse nível que o Senhor está passando nas vergas, nos umbrais, passando na verga, para que o espírito da morte não acesse. Mas o único que pode evitar isso é você e eu. Põe a mão na pessoa do seu lado e fala assim, a responsabilidade é sua. Moisés ensinou o povo até a época da morte. E ele fala assim para o povo, você pode buscar depois, ele fala assim, eu estando vivo, vocês já são num nível de rebeldia violento, imagina a hora que eu morrer. Eu estando vivo, ensinando vocês todos os dias, vocês têm um nível de rebeldia incalculável. Imagina a hora que eu morrer.
Você entende isso? Então você tem que ter um nível de intimidade com o Senhor, de ouvir a voz dele e ter certeza que é o Espírito do Senhor que está falando. Porque existe uma tríade. Existe uma tríade. Talvez esse assunto seja um pouco delicado para você entender isso agora, mas existe uma tríade que age por trás do fogo. E a gente pensa que é o fogo. E não é o fogo. Essa tríade ela chama Atena, Astarote e Lilith. São 3 rainhas. E elas estão fazendo um estrago. Porque as pessoas pensam que é o fogo. E não é. É parecido com o fogo. É parecido com o leão. Mas as armas elas estão sendo usadas a todo vapor. Por quê? Porque aonde estava o inimigo, quando ele foi expulso, ele carregou aquilo que ele sabia. E você pode ter certeza que ele é conhecedor da palavra, tanto quanto ou muito mais do que nós. E usa ela contra a gente, porque ele usou ela contra Jesus. Você imagina contra a gente. Então fala para o seu irmão assim, ó, seja rápido em responder ao inimigo com a palavra. Não é com o seu entendimento, não é com o seu conhecimento, é com a palavra. É dessa maneira que a gente tem que se defender e fazer. Amém?